Good morning! Já fiquei rouco aqui no começo. Good morning, everybody! Hoje, nessa aula de nível básico, mas que também vai ser bastante útil para você, não importa qual seja o seu nível, afinal de contas, é muito importante no inglês, e a gente fala sobre isso com bastante frequência, que você reveja palavras desde o nível mais básico, com bastante frequência. O contato constante é o que faz aquilo se fixar na sua memória, né? Então, hoje, nessa aula de nível básico, a gente vai explorar um texto em que uma australiana, a Jenny, eu não consigo fazer o sotaque australiano, só para deixar claro, mas a gente faz o melhor que pode com o sotaque que tem, só para deixar claro, né? Eu sempre comento também que sotaque é uma coisa absolutamente irrelevante no que se refere a você poder se comunicar, né? Eu sempre teria um sotaque brasileiro, que puxa um pouco pro lado americano, porque é a variante que eu aprendi, mas sempre vai haver ali aspectos do brasileiro, e o seu sotaque também vai ser assim, mas isso não é o mais importante, né? O mais importante é que você foque em conseguir se comunicar, conseguir se expressar com a maior qualidade possível. Então, nesse texto hoje, em que uma australiana conta sobre a experiência dela nos Estados Unidos, nós vamos entender um pouco melhor aqui o que é que ela achou, e depois nós vamos fazer uma atividade de compreensão, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela e peço que você venha comigo. Vamos lá. O título desse texto é State Parks, Freeways and Other Things I Love About the US. Como sempre, eu convido que você vá tentando fazer a leitura um pouco à minha frente. Dessa forma, você consegue verificar como é que está a sua pronúncia. E se você conhece bem a pronúncia dessas palavras que a gente já tem aqui, né? Então, State Parks, Freeways and Other Things I Love About the US. Veja, eu vou começar a leitura aqui, nós vamos ver diferentes aspectos dos Estados Unidos que a Jenny diz que ela gosta, né? E vamos entender aqui a opinião dela. Então, Jenny Clark, an Australian mom and college student who lives in California, says the US isn't just okay, it's paradise. These are some of her reasons. Então, vamos ver se já está bem claro para você aqui, desde o início, o título, né? Uma mãe australiana e college student. O que é college student mesmo? Estudante universitária. Cuidado com o falso cognato, né? Que diz que college. Será que college é colégio? Apesar que hoje em dia no Brasil a gente nem fala muito colégio, né? Mas eu ainda sou dessa geração. Então, college não é colégio, não é ensino médio. Isso é high school. College é a universidade, né? Então, uma estudante universitária que mora, who lives in California. Lembrando que a gente sempre pode usar a palavra who no meio da frase quando você quer falar sobre as características de uma pessoa ou sobre alguma coisa que uma pessoa fez, usando a palavra que. Então, o que que nós sabemos aqui sobre a Jenny? Ela mora na Califórnia. Perceba, eu até poderia dizer aqui, she lives in California. Não nessa linha aqui, porque ficaria estranho, né? Uma mãe australiana, estudante universitária, ela mora, ficaria repetitivo. Por isso a gente usou o quê? Que mora. Mas a gente sabe que esse who está se referindo a quem? Vai ser difícil trazer esse seta aqui. A Jenny, né? Refere-se a Jenny. Não precisa elogiar a minha seta, eu sei que ela é perfeita. Então, o que que ela faz? Says, ela diz, né, que os Estados Unidos não é só ok, it isn't just okay, it's paradise. Claramente a Jenny está maravilhada por esse país. E tem coisas maravilhosas mesmo, né? Vamos ver as coisas que ela gosta, ainda que, é claro, sabemos que não existe lugar perfeito no mundo. Antes de eu começar a leitura, vamos explorar aqui as imagens, né? Nós temos isso daqui, isso é aquele famoso serviço que a gente conhece como drive-thru, né? Number two, nature. Number three, ela havia mencionado, né? As freeways. Number four, prefiro nem passar muito tempo aqui porque isso aqui é delicioso, né? Estou de dieta. Number five. Então, tudo isso daqui é mencionado. Vamos ver o que que a Jenny fala sobre cada um desses aspectos. Então, primeiro, coffee. American cups of coffee are very big. A small cup of coffee in the US is like a large cup of coffee in Australia. If you're in a hurry, you go to a drive-thru and buy coffee from your car. It's so easy. So,
Elogiando os drive-thrus, como a gente havia mencionado antes, né? E veja a comparação. A small cup of coffee, a gente também pode pronunciar esse conjunto de palavras, pessoal, como cup of coffee. É muito comum, né, que essas palavras pequenininhas, as preposições, né, o de, o para, elas sejam pronunciadas de maneira um pouco mais rápida e quase que apagada, né? Não é o termo técnico, mas é isso que acontece na prática. Então, em vez de cup of coffee, cup of coffee. A small cup of coffee in the US is like, é como, né? Lembre-se que a palavra like tem vários sentidos em inglês. É como um cup of coffee, né? Um copo de café grande in Australia. Então, claramente, ela prefere, né, os cup of coffees, as porções, na verdade, né? Não só de café, mas de tudo, é, americanos, né? In the US. Próximo aspecto que a Jenny gosta muito: state parks. California has 278 state parks, and they are beautiful. On the weekends, I bring my family to a state park in my area. We explore the forest, find small animals, and enjoy the tall redwood trees. Então, olha o exemplo que ela está dando aqui, né? Redwood, um tipo específico de árvore, né? Que eles gostam de explorar. É claro que eu acredito que a Austrália também é cheia desse tipo de coisa, né? Sabemos que, em termos de natureza, também é um país muito interessante. Inclusive, tem aqueles animais gigantes, né? E um pouco aterrorizantes, mas enfim, elogiando a Califórnia. Perceba, pessoal, estou falando do estado, né? Sempre que eu falo de uma coisa ou uma pessoa, né? Contanto que seja uma só, isso é muito importante, né? O que a gente chama de terceira pessoa do singular. Também faria sentido dizer terceira coisa, né? Porque pessoa não se refere unicamente a uma pessoa. Pode ser qualquer coisa que seja. Não, não sou eu nem é você, então é um terceiro, estou falando de outro, né? Mas pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, né? Pode ser, como a gente está falando aqui, um parque, poderia ser uma festa, poderia ser o tempo, poderia ser qualquer coisa que é um terceiro, né? Apenas um, isso é muito importante. A gente vai usar o quê? A regra do S. Então, o verbo to have, que significa ter, aqui vai ficar has. California has 278 state parks. O que mais que é interessante a gente ver sobre essa parte? I bring my family. Olha o verbo trazer, né? Eu trago minha família. Outros verbos, né? Explore, enjoy. Então a gente curte, né? A gente aproveita, né? Essas árvores, a gente aprecia essas árvores. Então, state parks é outra coisa interessante que a Jenny curte. Lembrando, claro, né, pessoal, que os Estados Unidos são um país muito grande, tem uma diversidade muito grande de lugares, de ambientes, né? E a Califórnia é uma região particularmente, né, que se destaca por várias coisas interessantes. O país é muito diverso, então é mais ou menos como o Brasil mesmo, né? Cada estado que você tá é uma experiência muito diferente. Vamos ver o próximo aspecto aqui que ela menciona. Malls. Esse, né, eu diria que é o que a gente chama de um acquired taste, né, um gosto adquirido, né, uma preferência que ou você gosta ou você não gosta. Tem gente que tem horror a parque, perdão, a parque não, a shopping, né? Eu particularmente gosto muito também. Gosto da sensação de segurança, gosto da quantidade de gente ali que está aproveitando, que está comendo, enfim. Malls. Vamos ver o que é que a Jenny acha disso. I love shopping. Ah, eu amo shopping. Não, 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 não. Eu amo shopping. O que é que significa shopping? Shopping em inglês é ir às compras, né? A atividade de ir às compras, de fazer compras. Vem do verbo to shop. And in the US, the malls are very big. People walk around and shop for hours. US malls have many different stores, and the salespeople are friendly and help you find things. Então veja, o que é que os shoppings dos Estados Unidos têm, né? Many different stores, muitas lojas diferentes. Teacher, isso tem em qualquer shopping. É verdade, você tem razão, você tem razão, né? Mas lembrando que nós estamos trabalhando seu vocabulário aqui, então, por gentileza, né? Seja razoável. Então, many different stores, muitas lojas diferentes, and the salespeople, lembrando, né? A palavra salespeople significa vendedores.
né? Literalmente pessoas de venda, né? Mas essa é a forma mais comum em inglês de dizer vendedores. Perceba, está no plural, né? Sales people. E se fosse no singular? Aí seria sales, completa você aí, person. Exatamente. O que que elas são? Amigáveis, friendly. And help you find things, né? Te ajudam a encontrar as coisas. Vamos ver. A próxima coisa, eu sei que você está pensando, nossa, como ele sublinha as palavras e as expressões de maneira, como fica bem retinho, né? Parabéns, obrigado, obrigado. Fall, quedas. Não, calma. Lembre-se que, além, né, do verbo cair, to fall, fall também refere-se, no inglês americano, a o outono. E é disso que ela vai falar aqui. Então, fall. I love the fall weather in the US. A good fall day in California is cool, but not too cold. Então veja, cool significa legal, mas também significa é fresco, né? Tem uma temperatura agradável, but not too cold. Então é fresco, mas não é frio demais, né? Lembrando que a palavra too aqui está dando um sentido de excessivamente, demais, mas não é frio demais. I also love the trees. They change from green to yellow, red and brown. Então veja, quando você quer dizer em inglês, né, mudar de um jeito para outro, they change from green to yellow, red and brown. Falando aqui sobre a mudança das folhas das árvores, né, no outono. Quase que eu faço uma referência a Sandy Júnior aqui, mas vou lhe poupar. Freeways. As freeways, pessoal, são aquilo que são conhecidas em português como rodovias, né? Essas grandes estradas sem semáforos, sem esse tipo de coisa. Então vamos ver. I prefer the roads in the US. Road, né, é a palavra genérica para estrada. The freeways are very fast, and in California they have a lot of car lanes. Car lanes? Lane é a pista, ok? Ou a faixa, mais especificamente. It's really easy to drive from one place to another. É fácil, né, dirigir? Novamente, olha o de um lugar para outro. From one place to another. Sabemos, né, que as freeways nos Estados Unidos e em vários outros países, e em alguns lugares no Brasil também, são conhecidos por terem várias lanes, várias faixas, várias pistas, ok? Outra coisa que ela gosta, theme parks. Theme, olha o TH forte, né? Theme, como se você tivesse a língua presa. Theme parks. Theme parks are very popular in the US, and we live near the Great America Theme Park. Nós moramos perto, né? Lembrando que a palavra near significa perto. Mas cadê o de, teacher? Né? Near não tem um of, por exemplo, perto de. Não, não. Em inglês, né, a palavra near não exige que venha uma preposição depois, que venha uma palavra como of ou to. Near já significa perto de. No caso aqui, né, near, perto do. E aí ela vai falar aqui o nome do theme park, né? O nome do parque temático. Não havia traduzido antes, né? Theme park é um parque temático, um parque, como a gente chama em português, né? De diversões. My children like the rides and water slides. Eles gostam, né? Dos passeios. O termo ride, quando você está falando de um theme park, se refere à própria experiência, né? Então você pode ir, por exemplo, numa roller coaster ride, né? Ou seja, um passeio, né? Ali de montanha-russa, né? Então refere-se à experiência em si. E os water slides, né? Aquilo que a gente vê, por exemplo, naqueles brinquedos de água, né? Que é basicamente um grande escorregador, né? Sometimes the lines for the rides are long. As filas, né, para os passeios são longas. The line, a palavra line significa, em inglês americano, entre outras coisas, é claro, né, mas um dos sentidos mais comuns, se não o mais comum, é fila. But that's okay. We need rest. Né? A gente precisa de descanso. We need rest. Red Robin. O que será que é Red Robin? Vamos ver juntos aqui. Red Robin is a restaurant
that has great hamburgers. É um restaurante. Salvo engano, é bastante conhecido, viu, pessoal? O tal do Red Robin. I don't eat meat, but I like the French fries and lemonade at Red Robin. Então veja que interessante, né? Jenny não come carne. Como é que a gente chama gente que não come carne? Maluco? Não. Desculpa, vegetarianos, pela piadinha. Não. Inclusive, eu fui, tá? Por muito tempo, fui vegetariano aí por 5 anos. E acho uma filosofia de vida interessantíssima. Mas enfim, não quero tomar o seu tempo aqui com esse papo. Mas hoje em dia, retornei, né, ao carnivorismo. Em inglês, o nome seria vegetarian. She's a vegetarian. Or maybe she's a vegan. Vegan. Gente que não come carne. Ou só não gosta de carne mesmo, né? Tô arriscando aqui. Suponho que ela seja isso. I think the fried cheese sticks are fantastic. The fried cheese sticks. O que será que são cheese sticks, né? Cheese stick seria um palitinho de queijo, né? É uma versão gringa aí da nossa bolinha de queijo. Vou te dar uma referência visual aqui. Veja, cheese sticks, aí. Um bastãozinho, né? Não sei se tem um termo exato para isso em português, mas é claramente delicioso. Novamente, eu vou sair daqui por causa da questão da dieta. But sometimes they aren't on the menu. Às vezes eles não estão, olha como dizer em inglês, no menu, né? Ou no cardápio, on the menu. Maybe that's because they aren't very healthy. Né? Talvez seja, né? Porque não são muito healthy, muito saudáveis. Atenção para a pronúncia de healthy, ok? Healthy, não confundir com health. Health, sem o Y, que aí é saúde. Né? Quando você coloca o Y, é muito comum que você faça isso em inglês, ainda que, é claro, não seja uma regra para tudo, mas é uma das formas de transformar um substantivo, como health, num adjetivo. Healthy, saudável. Né? Então, esse é o texto a respeito das coisas que a Jenny gosta sobre os Estados Unidos. Seria possível fazer um texto sobre coisas que ela não gosta? Perfeitamente. Certamente tem coisas que na Austrália são muito mais bacanas. Mas, nesse texto aqui particularmente, ela só falou das coisas que ela curte. Coffee, state parks, malls, fall, a estação do ano, né? Lembrando que é o outono. Freeways, theme parks e o restaurante Red Robin. Bom, vamos fazer um exercício abaixo aqui então. Não o number 4A, mas o number 4B. Vem aqui comigo. Aqui em que nós vamos marcar true or false. Então veja o que propõe aqui o exercício, né? Veja o que propõe o enunciado. Read and listen to the article. Mark the sentence T for true or F for false. T ou F, né? Verdadeiro ou falso. True or false. E, pedido adicional importante, né? Say why the F1s are false. Então também é preciso que você explique por que os que são F, que são false, são false. Então, number 1. A large cup of coffee in Australia is the same as a small cup of coffee in the US. Então, olha a comparação, né? The same as significa o mesmo que. Você está dizendo que eles são iguais. A large cup of coffee in Australia e a small cup of coffee in the US. Vamos ver o que a Jenny fala sobre isso mesmo? A small cup of coffee in the US is like a large cup of coffee in Australia. Perfeitamente. The same as, né? O mesmo que é a mesma coisa que dizer is like. É como. Né? Então, esse é true. Eu vou marcar um T aqui. Vou descobrir o melhor lugar para esse T ficar. Talvez aqui. Talvez aqui. Melhor colocar aqui do lado, né? Para que você não se esqueça. Number 2. California doesn't have a lot of state parks. California doesn't have a lot of state parks. Não tem muitos state parks. True or false? Absolutely false, right? Lembrando, 278. Eu diria, né, que 278, 278 é um pouco maior do que zero. Então, esse definitivamente é false. Number 3.
Jenny doesn't like the salespeople in shopping malls. Né? Ou seja, ela não gosta dos vendedores. Revendo aqui o que a Jenny havia dito, the salespeople are friendly and help you find things. São amigáveis e te ajudam. Parece que ela gosta, né? Parece que ela gosta. Pelo menos ela disse que eles são amigáveis, né? Então, esse é true. Ah, desculpa, esse é false. Of course she does. Of course she does. Claro que ela gosta. Ok? Number 4. Desculpa o desalinhamento aqui, mas você vai ter que ter a paciência e a sobriedade de entender que cada letra aí corresponde ao número que está mais ou menos do lado, ok? Number 4. The fall is very cold in California. The fall is very cold in California. O outono é frio na Califórnia. Vamos ver o texto aqui. Cool, lembrando que ela disse cool. Por favor, quero que você se concentre na pronúncia de cool. Tem praticamente duas sílabas, né? Cool, calma, cool, cool. É fresco, mas não é frio demais, né? Então, no, it's not very cold. False as well. The fall in California, o que que você escreveria aí, né? Eu aconselho que você tome notas. It's cool, but not very cold. Okay? Number 5. It's easy to drive in the US. Ou seja, fácil dirigir. Pelas colocações da Jenny aqui, this is true. It's really easy to drive. Eu até acrescentaria, né, que é até mais fácil do que andar. Né? Isso é o que eu ouço falar aí do pessoal que mora por lá. Então, true. It's easy to drive. O difícil é to walk. Né? O difícil é andar. Nem todas. Opa, esse aqui eu vou arrumar porque aí eu não quero que você diga que eu estou esculachando também. Né? Aqui, pronto. Easy to drive. Number 6. Jenny doesn't like the long lines for rides at theme parks. Então ela não gosta das longas filas. A gente nem precisaria voltar aqui, né, pessoal? Ela definitivamente fala isso, né? Sometimes the lines are long, às vezes as filas são longas. E ela até diz, né? But that's okay. Mas tudo bem, a gente precisa descansar. Ainda assim, né? Me parece que dizer Jenny doesn't like seria true. Jenny não gosta. Ela diz que tudo bem, mas aí para dizer que ela não gosta, você pode até comentar aqui embaixo se você discorda de mim. Mas já que o contrário, né, seria Jenny likes the long lines, a Jenny gosta, é difícil afirmar isso, né? Porque quem gosta de fila é pessoas muito diferentonas, né? Muito, tô tentando usar aqui uma palavra suave, muito particulares, assim. Então, definitivamente, Jenny doesn't like. She might tolerate them, né? Ela pode até tolerar, a gostar é pesado demais. Então, Jenny doesn't like the long lines. E por último, mas não menos importante, Jenny eats hamburgers and French fries at Red Robin. Lembrando, né, pessoal, e a gente pode até rever isso aqui nas frases anteriores, que sempre que a gente está falando da terceira pessoa, né, seja da Jenny, seja da California, seja ela, seja o estado, ela é uma pessoa, a Califórnia é um estado, então são terceira pessoa, né? E a gente está usando a regra do S quando a gente está falando dela, ou a gente está usando o doesn't quando a gente está falando dela também, ou quando a gente está falando da Califórnia. A última frase diz: Jenny eats hamburgers and French fries at Red Robin. É isso que ela come? Hamburgers and French fries. Não, você lembra do meu monólogo, quando eu até me deixei levar um pouco, e lembrei que ela é, aparentemente, né, vegetarian ou vegan. Então, I don't eat meat. Ela curte as French fries, mas o hambúrguer não. Então, nós podemos caracterizar isso como false. She doesn't eat hamburgers. She does eat French fries. She loves French fries, apparently, né? Ela gosta de French fries, mas não de hamburgers, alright? Pessoal, esse foi o exercício de hoje, então.
Eu convido você a reler, reexplorar aqui esse texto, volte o vídeo se for necessário, veja se tem alguma palavra que te gera dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara nesse texto, pergunte aqui nos comentários. Se você já é meu aluno, em breve nos vemos aí na próxima aula, e aí traga as dúvidas. Se você ainda não é meu aluno, eu convido a começar a fazer aulas comigo, as aulas seguem mais ou menos essa levada. É claro que a ideia das aulas é que o aluno fale mais, né, que o aluno fale mais do que o professor, inclusive, e a gente vai fazendo essa evolução ao longo das aulas. A ideia é que nós cheguemos num ponto, no caso do nível avançado, em que o aluno fala bastante, né, predominantemente, porque a ideia realmente é que você pratique, é que você fale, mas nessas aulas expositivas eu vou te passando essas dicas, né, de pronúncia, de compreensão, e aí qualquer dúvida você tira comigo. Convido a me seguir no Instagram, você vai ver aqui na descrição do vídeo o link, e tamo junto. Thank you very much for this class and see you soon. Bye bye.